bem-vindo de volta ao Cantinho do Ti. Antes da gente começar a nossa conversa, me responde uma questão. Você seria capaz, você conseguiria amar alguém sabendo como tudo vai acabar? Com esse tema super leve, com essa premissa super de boas, é assim que nós vamos começar a conversa sobre Quando Te Vejo, de Holly Miller. E essa frase, ela já tá aqui, ó, na capa do livro, te esperando. Focou? Te esperando, te recebendo, dizendo, olha, vem que vai ser bacana essa história. Enfim, essa leitura aqui foi uma indicação de um amigo meu, inclusive eu vou deixar o arroba do Instagram dele aqui na descrição, é o Jaido Literalmente. E eu não imaginei que eu fosse gostar tanto dessa história. Vamos falar um pouquinho desse livro? Vamos falar um pouquinho desse livro. Então, gente, essa nossa história ela vai ser narrada pelo ponto de vista de dois personagens que vêm ser os personagens principais de toda a história. A gente vai conhecer primeiro o Joel. A gente vai acompanhar um pouquinho da história dele, de quem ele é, enfim, conhecer um pouco esse personagem. O Joel ele tem uma peculiaridade que desde criança ele tem sonhos. Ah, mas Thiago, todo mundo tem sonhos. Só que o Joel ele tem sonhos proféticos com as pessoas que ele ama. Então, sejam sonhos bons, sejam sonhos neutros ou sonhos ruins, isso acontece. De alguma forma ou outra vai acabar acontecendo. Sejam coisas que vão acontecer daqui a alguns dias, algumas semanas, alguns anos. Ele tem isso com ele desde pequeno. O que faz com que ele cresceu e foi se tornando uma pessoa um pouco insegura, um pouco com medo do futuro. Porque imagina você... Tenta se colocar um pouco no ponto de vista dele, ou enfim, tentar entender esse personagem. Porque imagina, você tem sonhos com as pessoas que você ama de alguma... Imagina se é uma situação... Se é uma situação boa, ok, de boa. E se for uma situação ruim, o que faz nessas coisas, nesses momentos? Ele cresce e se torna totalmente inseguro e com medo do futuro. E acaba criando um mecanismo de defesa, digamos assim, ele meio que se afasta, se isola e se fecha para qualquer tipo de relacionamento, seja de amizade, seja amoroso. Porque a partir do momento que ele começa a se relacionar, abrir um leque de relacionamentos e acaba de alguma forma amando alguém, ele pode correr o risco de estar sonhando com essa pessoa em algum dia. E é aquela questão, e se for uma coisa ruim? E aí, o que faz? Acaba que ele também ele é o familiar estranho na família, porque... Familiar estranho na família, enfim. Porque se ele tem algum sonho ruim com algum parente dele, e ele vê que ele tem a oportunidade de interferir de alguma forma que aquilo não ocorra, ele acaba fazendo alguma coisa para evitar e acaba sendo tipo o tio estranho da família. Ai. Enfim, no livro vai contar também... Eu tô tentando evitar um pouco de spoilers e tô pincelando um pouquinho sobre o personagem. Mas enfim, o Joel, logo no início do livro, vai contar também que tentou conversar logo dos primeiros sonhos, no primeiro sonho no caso, com a sua mãe, e de início ela achou que foi mais uma questão de isso é só coincidência, fica tranquilo, isso não vai acontecer. Criança acreditou e tudo mais, e de fato aquilo ocorreu, e nossa, aquilo pegou ele de uma forma que, imagina, até no decorrer da história, ele vai tentar ajuda com psicólogos, com um psicólogo, ele vai tentar uma vez consultar e pedir ajuda, mas ele deu a infeliz... não é infeliz, gente, perdão, perdi a palavra. Ele vai dar o azar, eu não queria usar a palavra azar, mas enfim, ele vai dar o azar de pegar
péssimo profissional que faz com que ele se feche cada vez mais. Porque, tipo, ele não consegue conversar com ninguém sobre essas coisas e alguém que deveria ser um profissional da saúde para tentar ajudar ele de alguma forma faz com que ele se bloqueie e se feche cada vez mais. Enfim, ele acaba tendo problemas para dormir porque ele não quer dormir. Ansiedade, enfim, toda uma situação. E em contrapartida nós vamos ter a Kylie também, que é o outro personagem principal da história. E desde quando ela perdeu a sua melhor amiga, ela se vê completamente perdida no mundo. Ela não se vê mais aquela pessoa alegre e sonhadora que ela era. Ela fica... Isso foi um choque tão grande pra ela, porque nem foi com o Joel. A autora vai contar um pouco da história, um pouco da vida e de quem é a Kylie também. Isso é muito legal porque faz com que a gente vai pegando afinidade, vai se afeiçoando cada vez mais aos personagens. É bom e é ruim, porque olha... Enfim, espera aí que a gente já chega lá. Enfim, a gente vai conhecer um pouco da história da Kylie, de quem ela é. E de fato, essa questão da melhor amiga dela foi um baque muito grande para a vida dela. E aquilo fez com que ela se sinta perdida dentro dela mesma. Ela não se vê mais aquela pessoa que ela era. Ela vê até questões de sonhos, vontades um pouco estacionados ou guardados, com medo, receios. Até quando questionam ela, tipo, de por que ela não faz... Por que ela não faz tal coisa, ela não viaja para tal lugar. Ela acaba optando por questões mais seguras, coisas mais tranquilas, digamos assim. Inclusive eu separei um trechinho aqui. Aqui, ó. Uma das citações dela é assim, ó. Ficar no mesmo lugar sempre pareceu, de alguma forma, mais seguro. Tipo, se você não correr atrás dos seus sonhos, não vai se sentir mal se não conquistá-los. Até faz um pouco de sentido? Faz um pouco. Porque tipo, esse livro tem várias frases, várias citações que fazem a gente parar pra pensar. Só que consegue perceber como uma situação de luto pode ter diversas ramificações, a palavra que eu queria achar. Mas enfim, como uma situação dessas pode gerar diversos tipos de consequências, digamos assim. Ela acabou para evitar de se frustrar com coisas que pudesse ou não acontecer, ela acaba ficando segura naquilo que ela está. Isso aqui tá dando certo, é assim que eu vou ficar, é assim que eu vou seguir a minha vida. Bom, como já é de se imaginar, a história desses dois personagens vão acabar se cruzando em determinado momento. E tanto a Kylie quanto o Joel, eles vão ver um no outro aquilo que realmente o outro está precisando naquele momento. Eles conseguem ver uma oportunidade de viver ou vivenciar coisas que talvez... viver a vida dos sonhos, digamos assim. E agora aqui eu vou me conter para não... Se eu avançar a partir daqui, vai ser mais spoiler. Realmente tudo isso eu dei mais ou menos uma sinopse e uma resenha de como é a premissa desse livro. É aquela situação, parece que eu contei um tanto de coisa, mas não. Isso realmente são coisas bem no início ou coisas que realmente o próprio livro já vem na sinopse. Algumas coisas eu até omiti porque eu fiquei, acho que é interessante deixar isso mais na curiosidade. Mas enfim, deixa eu contar um pouquinho de como é que foi a minha experiência lendo. Gente, olha, foi uma experiência, peraí. Gente, olha, ler Quando Eu Te Vejo foi realmente uma experiência muito boa. E foi literalmente muito emocionante. Ok, eu sou um pouco manteiga derretida às vezes, mas... Enfim, esse livro aqui, essa história aqui me pegou de uma forma... Gente, vocês não têm noção. A forma como os capítulos são divididos, eu achei isso muito legal. Porque, tipo,
em um capítulo tava contando do ponto de vista do Joel, no capítulo seguinte vai estar contando no ponto de vista da Kylie. E isso é muito legal, porque, tipo, às vezes da mesma situação, às vezes a gente tá passando pela mesma situação e vendo os pontos de vistas distintos um do outro, seja como o Joel tá chegando em determinada situação e como a Kylie também tá chegando naquela mesma determinada situação. A gente tem um plano de fundo dos dois, então a gente consegue entender amplamente a história, ou então a autora vai usar essa divisão de capítulos para dar mais andamento na história. Não fica uma coisa maçante, sabe? Tipo, eu já vi essa cena, agora eu vou ver essa mesma cena no ponto de vista do outro personagem. Não é maçante, não é cansativo. Realmente a leitura torna-se muito fluida. E esse livro aqui foi daqueles livros que eu fiquei, meu Deus, eu quero muito ler, porém eu não quero terminar tão logo esse livro. Eu realmente li ele de pouquinho em pouquinho porque eu tava gostando muito da história e eu não queria que ela acabasse tão cedo. Porque enfim, se eu parar pra botar no tempo, eu devo ter levado uma semana pra ler, só que enfim, eu dividi esse tempo durante dias. Porque, gente, a história era tão gostosinha de ler. Eu confesso que eu tô passando por uma ressaca literária que, enfim, eu terminei 2 boas leituras. Eu tava muito empolgado para dar continuidade nessas leituras. Só que eu travei. Enquanto eu tava tendo essas 2 leituras, eu tava lendo esse aqui também. Tipo, li os 2, fechava a meta que eu tinha pra leitura daqueles outros 2 e eu pegava esse daqui. E nossa, meio que me ajudou nesse processo da ressaca, porque tipo, ele que tava ali quietinho na dele se tornou a leitura principal, o que me ajudou a não ficar parado, não estagnar nas leituras. E nossa, me surpreendeu com essa história aqui, meu Deus do céu. Enfim. O que falar de Quando Eu Te Vejo? Sem falar que a forma como a autora escreve realmente é muito interessante, é legal. Ela consegue desenvolver a história, ela consegue desenvolver os personagens, a ambientação, enfim. Ela consegue construir toda uma história muito bem amarradinha. Agora, às vezes ela faz golpe baixo com a gente. Ela pega as situações que tá tipo tudo indo muito bem, tá tudo indo muito tranquilo. Não, a gente lendo, a gente vendo a cena, não tem como nada dar errado, não tem como nada de ruim acontecer naquele momento. A autora parece que tá vendo ali a gente vulnerável, a gente ali com a guarda baixa e pensa, você acha que vai ficar tudo assim de boas? Ó, engole essa, queridão. E aí, o que você tem pra me dizer depois disso? E aí, achou que não podia acontecer alguma coisa? Pega essa reviravolta. Olha, foi realmente emocionante. O livro, inclusive, ele é dividido em 4 partes. E eu lembro que quando eu tava terminando uma das partes, tava tudo indo muito bem. Sabe aquela coisa tipo, tá bom demais pra ser verdade? De fato. Eu lembro exatamente que tipo, eu terminei uma das partes do livro, eu tirei foto, mandei pro Jack, que foi que me indicou o livro, e falei, amigo, vai dar ruim, né? A partir daqui a coisa vai dar ruim, né? Porque tá tudo muito perfeito pra ser verdade. Eu tô com medo de seguir. Mas seguir. E olha, me surpreendi. Foi realmente uma leitura muito emocionante. Eu me pegava rindo, eu me pegava chorando, eu pegava me emocionando com os personagens, seja com situações boas, sejam com situações ruins, sejam com conquistas, sejam com qual... Eu consegui me envolver totalmente na história. Às vezes era até engraçado, porque eu tava no meio do transporte público, eu tava tipo, com os olhos marejados, e fiquei, meu Deus do céu, eu tô chorando por causa de um livro. Acontece, né? Ou estou rindo por causa do livro.
Enfim, gente, ler Quando Eu Te Vejo foi uma experiência muito boa. É um livro que eu super recomendo a leitura, porque, tipo, é aquele romancezinho gostoso de ler, uma boa pegada dramática. Então, se você gosta desse tipo de história, realmente este livro aqui é um prato cheio. Olha, vale muito a pena a leitura. Não, de novo, é um livro que eu também não estava habituado a ler. Eu não sou muito do romance na literatura. Mas, gente, foi tão gostoso de ler essa história, foi tão bom de viver essa história. Porque, olha, eu comentei antes, eu demorei pra ler porque eu não queria que a história acabasse. Porque às vezes eu pegava pra ler na ida do serviço, quando eu ver eu já vi um tantão e eu fiquei, caramba, a história tá acabando, eu não quero que ela acabe. Enfim, ler Quando Eu Te Vejo foi algo muito legal, foi algo muito bom. Então, se você gosta dessa temática, eu gosto de uma história assim, gente, olha, vai, leia, não vai se arrepender. Se arrepender, vem conversar comigo, vamos trocar essa ideia. E se você já leu Quando Eu Te Vejo, por favor, conversa comigo aqui embaixo nos comentários. Eu preciso de pessoas que já tenham lido esse livro, porque como eu acabei de ler esse livro agora, eu tô surtado com esse livro, eu quero conversar sobre esse livro, eu preciso de pessoas que já tenham lido esse livro. Ai, Jesus. Mas enfim, se você já leu Quando Eu Te Vejo, converse aqui embaixo comigo nos comentários o que você achou dessa história, o que você achou desse livro tão gostosinho. Enfim, se você também ficou curioso com toda essa história, converse aqui embaixo comigo também nos comentários, me diz o que mais te chamou a atenção, o que mais te deixou instigado e curioso. E enfim, aquele nosso esqueminha de sempre. Se você está gostando do nosso conteúdo aqui, deixa o seu joinha, inscreva-se aqui embaixo e ativa o sininho caso você ainda não é inscrito aqui no cantinho. Você é muito bem-vindo caso seja a sua primeira vez aqui também. A gente conversa aqui sobre livros, um pouco sobre filmes também. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. A gente tem um pouco dos bastidores aqui do cantinho, diários de leitura, um pouco de interação. E, inclusive, agora em setembro, vai surgir algumas novidades do que vai ter no futuro aqui no cantinho. Então, dá uma conferida lá. Esse vídeo sai na quinta. Talvez eu já tenha postado então algumas coisas dessas novidades que estão chegando. Eu espero que vocês gostem. Gente, eu vou indo lá. Eu preciso de mais chá, mais água, me reidratar, porque olha, essa experiência foi bem emocionante. Obrigado pela companhia. Um beijão, vejo você no nosso próximo encontro. Eu vou indo lá porque eu preciso de mais chá. Até mais, gente. Você conseguiria articular as palavras? Já dizia ela em greve. Enfim, ele se Desculpa, gente, eu acabei de nessa leitura, então realmente eu tô surtado.